Olá, boa noite, muito boa noite, sejam bem-vindos. Esse é o Fórum Sindical, programa aqui que é uma parceria entre a revista Fórum e o Sindicato dos Petroleiros do Norte Fluminense, o Sindipetro NF. Nessa edição, hoje, 13 de setembro de 2019, vamos discutir aqui a luta dos trabalhadores de duas empresas importantíssimas para o Brasil, que são os Correios e a Petrobras. Nós estamos hoje, como quase sempre aqui, com o Tadeu Porto, da diretoria do Sindipetro NF, estamos também com a Rosângela Busanelli, também do Sindipetro NF, e vamos procurar discutir a luta dos trabalhadores, tanto na Petrobras quanto nos Correios. São lutas que encontram vários pontos de convergência, né? Como todos devem saber, os trabalhadores dos Correios estão em greve, uma greve nacional desde quarta-feira dessa semana. Boa parte de todos os trabalhos, boa parte dos trabalhos do Correio paralisado, só alguns serviços essenciais continuam funcionando, né? A greve se mantém. Ontem houve uma audiência de conciliação entre os representantes dos trabalhadores e a empresa, junto ao Tribunal Superior do Trabalho. A empresa tentou fazer uma proposta para que a greve seja extinta, para que os trabalhadores decidam acabar com a greve. Essa proposta vai ser apresentada na próxima terça-feira para os trabalhadores. Até lá, portanto, a greve continua, né? E só para contextualizar aqui, por que os trabalhadores do Correio estão em greve? Eles pedem para que o último acordo coletivo firmado com a empresa seja mantido, já que, segundo eles, a empresa está procurando extinguir vários pontos desse acordo coletivo. Parece que são 19 pontos desse acordo que eles querem alterar e outros 15 pontos que eles querem excluir, né? Entre os pontos aí reivindicados pelos trabalhadores dos Correios, estão a exigência de uma reposição da inflação para o período. Enfim, eles colocam pontos aí como benefícios com relação ao plano de saúde, melhoras de condições de trabalho, e também se colocam contra a privatização dos Correios, que está nos planos aí do governo federal, assim como na Petrobras, né? Conforme a gente já discutiu aqui em outros programas, Fórum Sindical, a Petrobras também está em processo, os trabalhadores da Petrobras também estão em processo de acordo coletivo, e também reivindicam pela soberania da Petrobras, pela Petrobras enquanto empresa pública e estatal, também se posicionam contra a retirada de direitos e contra a privatização, né? Então, são duas pautas que convergem muito, e por isso a gente vai procurar fazer essa discussão, que inclusive é muito oportuna, pois os petroleiros eles declararam apoio a essa mobilização, a essa greve dos Correios. Então, para começar o nosso programa, eu gostaria que o Tadeu e a Rosângela, tanto faz quem começar a falar, a gente vai se organizando aqui, mas que vocês atualizassem quem está nos assistindo sobre como está essa situação agora na Petrobras, essa negociação de acordo coletivo, para que aí a gente possa fazer essa comparação com os Correios, falar do apoio, da importância das duas empresas. Mas, para começar, como está agora a situação dos trabalhadores na Petrobras? Boa noite aí, Tadeu e Rosângela. Boa noite, Ivan. Vou começar falando eu que já estou mais presente aqui no programa. Depois eu passo para a Rosângela, nossa grande companheira, aliás, um dos grandes cérebros da Petrobras. Temos um orgulho muito grande de ter ela com a gente aqui no nosso sindicato, uma grande geóloga e uma das demonstrações que nós temos de como o corpo técnico da Petrobras é muito capaz, e mesmo nessa grande crise da Lava Jato, apanhando praticamente há 4 anos, todos os dias, a gente consegue sobreviver com a imagem de uma empresa que tecnicamente é muito forte. E é justamente isso que eles querem atacar de alguma maneira, né, Ivan? Nós sabemos bem, estamos fazendo esse debate há muito tempo, e agora, de maneira muito assintosa, e é claro que nós não esperávamos outra coisa que a eleição de uma pessoa como o Bolsonaro, começa a vir os ataques para cima da classe trabalhadora. E nós, com muita felicidade, inclusive, nos somamos aos trabalhadores e trabalhadoras dos Correios, o que nós chamamos de excetistas da empresa dos Correios, né?
porque a gente sabe que o ataque que eles estão sofrendo vem da mesma matriz dos ataques que nós, petroleiros e petroleiras, estamos sofrendo. A Petrobras não tem problema nenhum de caixa, nós já explicamos isso aqui, ela passou de anos de prejuízo e agora, com lucro recorde, adiantando valores para acionistas, adiantando dinheiro para o Ministério Público através do fundo da ANAIOL, que nós também já discutimos, ela simplesmente quer cortar direitos dos trabalhadores e trabalhadoras por uma questão estritamente política. Eles acreditam na cultura da competição a todo custo, da meritocracia a todo custo e desprezam, inclusive, como que todos esses anos da Petrobras ela conseguiu formar um corpo técnico muito forte, justamente com esses atrativos que tem no acordo coletivo, tanto no que diz respeito aos ganhos enquanto trabalhador e trabalhadora, quanto no que diz respeito às proteções que nós temos no acordo coletivo, ao nosso emprego, à nossa saúde, segurança e também ao meio ambiente. Então, a nossa situação na Petrobras está de alguma maneira parecida com a dos Correios, porque nós estamos no TST também negociando. Vai lembrar que não foi nós, não foi os sindicatos, a federação que chamou essa mediação no TST, quem chamou foi a Petrobras. Nós sempre nos sentimos capazes de dialogar e discutir sozinhos com a empresa que foi arbitrária, diversos momentos na mesa, e acabou naquelas assembleias que nós explicamos na semana passada, Ivan, com um forte cunho bolsonarista, com todo aquele assédio que teve, nós conseguimos dar uma resposta muito positiva, que foi de organização da classe trabalhadora frente aos ataques que estão acontecendo. E aí, cara, mesmo com a mediação no TST, a gente acredita no que muito parecido com o que os Correios estão fazendo. No fim e a cabo, são os trabalhadores e trabalhadoras que vão dar o tom de como que o acordo vai ser, através da maior maneira de se manifestar, que é a greve, é onde o trabalhador encontra a sua identidade de classe. A gente gosta muito de greve, porque é aí que o trabalhador, ele parece que ele se encontra com a arte, né? Encontra com aquele poema, por exemplo, de Vinícius de Moraes, Operário em Construção. Ele entende que pode dizer não, e ele entende que a riqueza gerada no país está vindo das mãos dele, e não do patrão que está lá só com a caneta na mão, mandando e desmandando. E aí, por isso, também a nossa solidariedade às greves dos Correios, né? Passando aí para a Rosângela. Bom, boa noite, tudo bem? Eu sou Rosângela. Então, eu tenho 32 anos de empresa, eu nunca vi na minha história um assédio tão profundo cometido pela empresa. E isso saiu pela culatra, por quê? Porque o trabalhador se organizou, o trabalhador respondeu e disse um sonoro não para a empresa e ela teve que recuar nas intenções de destruir o movimento sindical petroleiro, porque é um dos mais fortes. E assim tem feito com Correios. As propostas que o governo bolsonarista tem trazido são de desmonte das estatais, do patrimônio público e tentar acabar com o movimento sindical, que é um dos que fazem resistência a todo esse plano neoliberal de desmonte do país, da soberania. Estamos juntos com o pessoal do Correios, estamos solidários e vamos também resistir com união, com unidade, porque a categoria petroleira nunca fugiu à luta, assim como os Correios. E chegamos onde chegamos não porque temos trabalhos individuais, que o que eles tentam quebrar também é o senso do coletivo, não só na questão organizacional, como na própria questão do trabalho. A Petrobras chegou onde chegou porque todos os trabalhos são feitos em equipe. Essa questão da meritocracia é conversa para boi dormir, a gente sabe disso. Ela vem no sentido de destruir a capacidade técnica da empresa e de destruir a resistência do movimento sindical. Não vamos permitir isso. Tá certo, Rosângela. E eu gostaria de fazer uma pergunta para vocês, que é o seguinte: eu vi na página do Sindipetro NF essa semana que a Petrobras, em meio a essa negociação aí do acordo coletivo, em plena negociação, demitiu e transferiu trabalhadores de diversas unidades da empresa, né? Vocês enxergam isso como uma tentativa de desmobilizar aí os trabalhadores nesse processo de negociação, Tadeu e Rosângela? Como que vocês avaliaram aí essa postura da Petrobras de estar demitindo e transferindo em meio a esse processo de negociação? Não só isso, né, Ivan? Nós estamos avisando há um tempo que esse bolsonarismo chucro
chegou dentro da Petrobras também. Então, o que a gente vê no Ministério da Educação, com o Eltrob, que é tipo uma sem noção total. O que a gente vê no Ministério das Relações Exteriores. E quem viu o discurso do Ernesto Araújo, acho que foi ontem nos Estados Unidos, né? Como que os americanos, inclusive a direita conservadora, ficou abismada com a falta de preparo do discurso do nosso chanceler. A gente tem que lembrar que a Petrobras está agindo no fígado desse jeito também. Essas transferências, Ivan, foram feitas principalmente no Nordeste. A Petrobras, ela pegou as áreas que ela chama de administrativas, que são os prédios onde são as áreas não operacionais, e simplesmente falou que no Nordeste vai fechar todas. Só vai ter no Sudeste. Santos, por causa da Bacia de Santos, o Norte Fluminense, que somos nós aqui, a capital Rio de Janeiro e no Espírito Santo. Só. Então, nós não temos dúvida, Ivan, que isso é uma retaliação ao Nordeste. O Bolsonaro está usando a Petrobras para retaliar os governos nordestinos, que ele já deixou muito claro que não gosta de Paraíba. Esse preconceito dele, porque nós aqui na Bacia de Campos, né, Rosângela, respeitamos muito os nordestinos, porque a gente tem um monte aqui. Inclusive, a Petrobras começa lá na Bahia, explorar petróleo na Bahia, eles têm uma expertise muito grande de exploração, quando a Bacia de Campos explode, eles trazem esse conhecimento para a gente. Tanto é que nosso coordenador do Sindipetnf é cearense. Temos aqui pessoas de Natal, temos aqui pessoas da Bahia, e temos um respeito enorme pelo Nordeste. Então, a Petrobras fez isso. Primeiro, porque a Rosângela foi muito feliz em lembrar aqui que a nossa resposta foi muito assertiva dentro dos ataques que sofremos nos assédios das assembleias. Então ela sentiu que precisava retaliar e também retaliar os governos nordestinos com isso. Porque toda essa celeuma que ela criou foi de uma maneira que nós nunca assistimos na empresa. Ela simplesmente chegou para o trabalhador e falou aqui, ó, você vai ter que caçar um lugar até ano que vem para você ir. É São Paulo, Rio de Janeiro e Espírito Santo. Se vira, pega sua família ou separa aí da sua esposa, do seu marido, do seu companheiro, da sua companheira e vem para cá. Foi isso que aconteceu. E além dessa questão da retaliação do Nordeste, né, que é gritante, porque nós temos campos terrestres e temos campos em águas profundas recém-descobertas, em Sergipe, Alagoas e outros que estão em pesquisa, é uma questão do assédio moral. Se você não dançar como eu quero, se você não votar a favor da empresa, você será destituído do cargo, você será transferido, e é aquela questão do vire-se, né? E isso cria um clima de terror que busca exatamente o enfraquecimento e o divisionismo, a divisão da categoria petroleira. Mas eles estão enganados, porque a categoria petroleira, ela é uma categoria que tem história. Esse acordo coletivo nosso foi construído com muitos anos de luta. E quando a gente chama o petroleiro para briga, ele vem. E esses ataques que a empresa está fazendo, poucas pessoas se submetem a ele. A categoria responde, tem respondido e vai continuar respondendo a esses ataques e vai resistir. Eles não vão conseguir destruir a Petrobras, porque estamos aqui para defender a Petrobras, porque defender a Petrobras é defender o Brasil. Legal, Rosângela. E conforme o Tadeu estava falando, esse processo de retirada de direitos que acontece na Petrobras, que está acontecendo nos Correios, as demissões, as transferências, a gente sabe que tem todo um fundo político por trás disso, porque a categoria vem se posicionando contra o desmonte, contra a privatização, tanto na Petrobras quanto nos Correios. Nesse sentido, a pergunta que eu faço é o seguinte: qual que é a importância estratégica dessas duas empresas, Petrobras e Correios? E aí, falando de uma forma bem resumida para quem está nos assistindo, para conseguir entender por que essas empresas não podem ser privatizadas. Bem, a questão do Correio, nosso querido assessor jurídico colocou na Assembleia com muita propriedade. A importância estratégica do Correio é muito simples, né? É só olhar para os Estados Unidos e perceber qual é a empresa da qual eles não abrem mão de forma nenhuma, que é 100% pública, são os Correios, né? E a Petrobras? A Petrobras é uma empresa que até hoje foi responsável pelo desenvolvimento do país, né? A Petrobras, ela sempre foi a empresa que alavancou a indústria nacional.
que ajudou na questão isso tem reflexo na siderúrgica, na construção civil, os estaleiros. A Lava Jato veio e destruiu toda a engenharia nacional. As empresas de engenharia brasileira estão destruídas pelo processo da Lava Jato. E nenhum país ousou fazer isso, porque corrupção existe em várias empresas, não só públicas, as privadas, e existe em vários países. A questão é, puna-se as pessoas que estão cometendo a corrupção, mas nunca as empresas. Temos vários exemplos no mundo. Então, destruir a Petrobras é destruir toda a engenharia nacional, é destruir milhões de empregos, é destruir a soberania do nosso país. Porque o pré-sal, ele foi descoberto com muitos anos de pesquisa. É preparo dos técnicos para poder fazer essa investigação, são anos de investigação, e aí quando a gente descobre essa fronteira e começa a produzir num custo muito mais baixo do que o custo internacional, a Petrobras entra essa gestão e chama as outras empresas para parceria e começa a ceder a nossa riqueza para outros países. A classe média fala muito da Noruega, né? Como a Noruega tem o melhor DHI do mundo e se desenvolveu e é um país maravilhoso. O que a Noruega fez é o que estávamos fazendo aqui durante os governos Lula e Dilma, e que esse golpe veio destruir para entregar às internacionais. E não vai entregar só o petróleo, já está entregando e já entregou a nossa engenharia brasileira. Cara, é até difícil de falar depois da Rosângela, né, cara? Porque ela fala com muita propriedade mesmo, é uma das grandes técnicas que nós temos na Petrobras. E aí eu vou falar dos Correios, né? Um pouco que a gente escuta, conversando, né, na CUT, nas centrais, que é a questão, primeiro, nos rincões do Brasil. Isso assemelha muito com a BR Distribuidora, viu, Ivan? Só chega quem tem interesse do Estado. E nós sabemos que nos rincões do Brasil tem muita miséria, tem muito problema e tem um pessoal que é invisível para a política brasileira. Durante anos e anos, aliás, séculos e séculos, foram pessoas deixadas de lado do orçamento. Só agora, nas últimas décadas, a gente se atentou para isso, incluiu eles e ainda fez uma política de sucesso economicamente, expandindo o consumo. E não só isso, né? Os Correios, eles entregam informações, e informações é poder. Informações são poder. Basta ver o estrago que a Vaza Jato está fazendo com a própria Lava Jato, que teve apoio irrestrito da mídia mainstream tradicional do Brasil, por isso conseguiu destruir a engenharia nacional, como bem colocou a Rosângela. E aí, quem que vai ter a gerência sobre as informações, as grandes informações de Estado que precisam circular territorialmente no Brasil? O celular pode ser hackeado, a gente já viu. E aí, quem vai mandar carta? Quem vai mandar telegrama? Com informação confidencial? Vai ficar na mão de quem? Vai passar na mão de quem? De qual trabalhador? Qual o peso de tomada de decisão a sociedade vai ter dentro de uma empresa que carrega essa responsabilidade? Esse é o debate que a sociedade precisa fazer. Muitas pessoas, principalmente mais novas, acham que logística é FedEx, comprar produto na China, que é o negócio em casa e pronto, e ponto final. Mas qualquer pessoa aí que assiste Game of Thrones, por exemplo, sabe que informação é poder e é muito poder, não é pouca coisa. Por isso que a gente não pode brincar de privatização. Acha que a Petrobras tem que ser privatizada, que os Correios têm que ser privatizados? Beleza, vamos fazer um debate de longo prazo sobre isso. Vamos fazer um estudo de impacto na sociedade. Vamos pegar as privatizações passadas, as teles, as mineradoras, e ver o impacto que teve no Brasil para poder balizar. A gente sabe que depois de um estudo longo, vamos chegar às conclusões de sempre. Que ninguém, velho, gere melhor empresa no país do que o Estado quando quer. A Ambev cresceu da maneira que cresceu, praticamente fomentando a competição a todo custo, que é aquela grande ideia do sonho grande do Lema, e colocando milho na cerveja dos brasileiros. Precisou ver cerveja de fora, para a gente poder enxergar que a gente bebia milho na cerveja.
E as outras grandes empresas privadas, para a gente que trabalha dentro da Petrobras, por exemplo, dentro dos Correios, dentro da Eletrobras, a gente sabe que não fica, que não é nada melhor que as empresas públicas. As empresas públicas competem com muita propriedade dentro do mercado. Inclusive, a mente e o coração dos trabalhadores e trabalhadoras. Se fizer uma lista aí das empresas onde que o brasileiro ou a brasileira quer trabalhar, não tem dúvida que a Petrobras está no top 3. Mesmo sendo uma empresa pública, né, de capital misto, mas considerada como pública. Essas empresas são essenciais para o país e nós não temos dúvida nenhuma disso, Ivan. Sim. E, Tadeu, você colocou aí, estava falando da importância estratégica dos Correios, né? Você tinha citado falado da FedEx, né, e tudo mais. A ex-presidenta Dilma, essa semana, foi nessa linha, ela saiu em defesa da greve dos trabalhadores do Correio, e ela falou que o que querem é transformar os Correios numa Amazon, né? Uma espécie de Amazon, numa FedEx e tudo mais. E uma coisa que eu achei interessante, eu vi algum usuário do Twitter postando esses dias, que era um tweet que é nesse sentido: você quer privatizar os Correios, você quer serviço privado de entrega? Não tem problema, você pode usar. Quando você compra alguma coisa, você quer enviar uma correspondência, você tem a opção de receber ou enviar via SEDEX, ou você pode enviar por uma logística, receber por uma logística. Agora, se você for parar para ver, o custo do serviço dos Correios é mais barato do que no mercado, no geral, né? Então, para quem quer serviço privado, o serviço privado está aí, pode usar. Só que os Correios é mais barato e, inclusive, muitas vezes mais eficiente, né? E por isso que é estratégico. Você colocou um ponto muito interessante aí, que é essa questão da informação, né? Quem que vai deter a informação, esse volume de informação dos brasileiros? É preferível que seja uma empresa pública, estatal, ou uma empresa privada, estrangeira, que atenda a outros interesses, né? É isso que tem em jogo nos Correios e em outras proporções também na Petrobras, com esse processo de desmonte, né, Tadeu? Agora, a próxima pergunta que eu queria fazer é o seguinte, Tadeu. No começo desse processo, no começo do processo não, mas há algumas semanas, em meio a esse processo de acordo coletivo, vocês fizeram uma assembleia, uma grande assembleia entre os petroleiros, em que foi inclusive inventada uma possibilidade aí de vocês encamparem uma greve também, assim como o pessoal dos Correios, né? Ainda existe essa possibilidade, caso as negociações não avancem, caso eles prossigam, a empresa prossiga no desmonte, enfim, há uma perspectiva ainda de uma greve, de uma possível greve, Tadeu, ou não? Olha, Ivan, jogando muito limpo com você, a gente trabalha com a possibilidade de greve, é o cenário que, dentro dos cálculos que a gente faz, é o mais previsível. Na verdade, a política brasileira está essa loucura insana, né? O Bolsonaro conseguiu ser mais insano do que a gente imaginava que ele ia ser insano. A gente imaginou que pelo menos, né, um pouquinho de habilidade ele ia ter. Aliás, parece que está tendo, mas único exclusivamente de inflar a matilha de extrema-direita que ele criou. Aliás, que ele não, né? Que a mídia brasileira criou com essa narrativa falsa de combate à corrupção, toda essa questão do patrimonialismo que recomendo ler Gercé de Souza, que ele explica isso muito bem. Os petroleiros estão preparados, Ivan, desde 2015, diga-se de passagem. A gente notou o desejo de desmonte da nossa empresa que caminhava junto com o crescimento da Lava Jato. Então a gente tem no cenário sim uma greve muito forte dos petroleiros que pode acontecer a qualquer momento, mas como a gente é diferente do Bolsonaro, porque a gente, né, põe a nossa capacidade cognitiva para funcionar de maneira coletiva e não pensando única e exclusivamente no nosso umbigo, nós traçamos estratégias e mais estratégias, conversamos com diversos atores presentes na política brasileira. Estamos presentes em Brasília, lançamos uma frente parlamentar, por exemplo, semana passada, também lançamos no Rio Grande do Sul, lançamos em Minas Gerais, que é meu estado, e eu tive a oportunidade de estar lá. Estamos debatendo com a sociedade, com campanhas públicas, inclusive com essa nossa iniciativa de aproveitar a blogosfera aí com vocês da Fórum. Aproveito para deixar um grande abraço para o Rovai, para a gente poder justamente debater isso. E dizer que os trabalhadores, Ivan, sempre tem que estar preparados para uma greve, sempre. A greve é onde a gente encontra a nossa identidade de classe, é o que a gente sempre fala. Você vai todo dia, igual a música cotidiana do Chico Buarque, fazendo tudo igual. Às vezes você esquece
que só tem gasolina no carro, por exemplo, porque tem gente nas plataformas trabalhando, inclusive, num ambiente altamente insalubre, garantindo que o petróleo cru saia, depois tem gente nas refinarias refinando esse petróleo, depois tem gente nos caminhões distribuindo e tem gente nos postos colocando no carro para que o país possa ter a logística que tem. Então, a gente está sempre preparado e agora eu te falo, a gente sabe que o inverno chegou. A gente sabe que a pauta que está colocada é uma pauta de extrema direita alinhada com o neoliberalismo, uma das piores combinações que poderia existir, que é o autoritarismo pronto para desmontar o Estado. O autoritarismo das décadas de 60 e 70 pelo menos tentava disfarçar isso melhor, vinha aí com os empréstimos dos Estados Unidos, mas tocavam obras pelo Brasil, né? Tinha um senso um pouco mais nacionalista. Agora, um neoliberalismo entreguista, que ataca a soberania dessa maneira, da maneira que está colocada, é muito difícil que os petroleiros não sejam chamados, e petroleiras sejam chamados para poder defender o país. E se formos chamados, não é, Rosângela? A gente vai dar resposta, passando para ela já. Com certeza, com certeza. Sim. E, bom, pessoal, para a gente não se estender muito, eu vou colocar só mais uma última questão aqui, que eu acho que dá para a gente amarrar essa história toda, fazer essa relação entre os Correios e a Petrobras, mas eu acho que o mais importante é falar sobre como isso bate para a sociedade em si. Então, eu gostaria que vocês falassem aqui no nosso encerramento qual que vocês consideram a importância do fato das pessoas entenderem o que está acontecendo na Petrobras, entenderem o que está acontecendo nos Correios e apoiarem as greves, apoiar a greve do Correio e apoiar, possivelmente, se houver uma greve na Petrobras. Todo mundo sabe que transtornos há, serviços vão ser interrompidos e tudo mais, mas eu gostaria que vocês falassem por que as pessoas precisam entender, muitas vezes passar por esse sacrifício junto com os trabalhadores para manter a empresa pública, estratégica, tal como ela deve ser. Qual a importância desse apoio popular ao movimento dos trabalhadores? Tadeu e Rosângela. Falou primeiro, então? Eu acho que é importante a população entender, como o Tadeu estava colocando, que para a correspondência, a encomenda dessa população chegar, existe uma estrutura muito grande, que é a do correio. E o preço que isso custa para a população, ele é mais acessível porque ela é uma empresa pública. Porque imagina o FedEx entregando coisas no interior de Goiás, do Mato Grosso do Sul, de Rondônia, do Acre. A empresa pública, ela tem uma função muito importante, ela tem uma função social. E a gente não pode esquecer disso. E é essa função social da empresa pública que permite que o serviço seja feito mais barato e seja feito em todos os rincões desse país, assim como a Petrobras. Quem vai vender combustível lá na Amazônia com balsa a um preço razoável e acessível? É a Petrobras. O monopólio já foi quebrado há muito tempo e nós demonstramos que somos, sim, competentes, referência no mundo inteiro, ganhamos prêmios internacionais e temos condição de abastecer o país de combustível, de gás de cozinha, a preços acessíveis à nossa população, porque é essa função da empresa pública. Não é só dar emprego, é principalmente atender a sociedade brasileira a um custo que ela pode pagar e com a eficiência que ela precisa. Pois é, Ivan, cara, aproveitando para falar, nós convidamos o companheiro Fischer Moreira, lá dos Correios do Espírito Santo, para participar com a gente, mas a gente não conseguiu. E vamos ver se a gente faz um fórum sindical especial, justamente para a gente trazer os Correios, para ajudar a discutir com a gente, por quê? A classe trabalhadora precisa pegar as rédeas do contra-ataque que nós estamos dando, que precisamos dar ao Bolsonaro. Eu fiquei muito feliz, por exemplo, com a atitude do Felipe Neto na Bienal. Mas o Felipe Neto não pode agir isoladamente. O Felipe Neto é um jovem de 31 anos, que eu chamo ele de Silvio Santos da nossa geração, entendeu muito bem a comunicação de como funciona, talvez um dos grandes gênios da comunicação, talvez não, com certeza, um dos grandes gênios da comunicação brasileira, mas as grandes revoluções, as grandes transformações da sociedade saem da classe trabalhadora unida e organizada. O Felipe Neto é um trabalhador.
Talvez ele não consiga se enxergar enquanto trabalhador como nós, que temos uma formação mais marxista, nos enxergamos o trabalho de uma maneira diferente do que a da economia prega. Mas é fato que quando a gente analisa historicamente, a gente só consegue transformações sociais com trabalhadores e trabalhadoras organizadas. E aí, petroleiros, correios, metalúrgicos, professores, bancários, eletricitários, funcionários públicos, saúde, nós temos a obrigação de se organizar para, de alguma maneira, fazer com que a resposta coletiva aos ataques que o governo Bolsonaro tem feito, que o governo Temer também fez, tem as rédeas da classe trabalhadora. Foi assim, por exemplo, que nós conseguimos sair do imbróglio da ditadura, pelo menos da análise histórica que eu tenho, que é claro, não é nenhuma verdade absoluta e a gente faz o debate aqui sem convicções. Mas o que parece, por exemplo, Ivan, que só quando a classe trabalhadora ganhou corpo, no final da década de 70, e aí, né, com o nosso grande Lula sendo a figura principal de oposição ao governo militar, foi quando a gente formou o PT, foi quando a gente formou a CUT, e quando a gente conseguiu um capital político que nos fez, inclusive, ganhar as eleições anos depois e fazer o governo nacional desenvolvimentista da maneira que foi. Que não tem como discutir. Número nenhum na história do Brasil bate os governos do Lula e da Dilma. Número nenhum. Eles saem, piora. Tava ruim, entra, melhora. Aí sai, piora. Aí nós vamos entrar de novo, Ivan, o que vai acontecer? Vai melhorar de novo, nós sabemos disso. Mas, para isso, a classe trabalhadora tem que estar organizada e pronto para dar essa resposta. Eu acho, honestamente, que o movimento sindical precisa fazer algum tipo de autocrítica, não tenho medo nenhum dessa palavra. Também sei que ela é utilizada de maneira exacerbada, de maneira politiqueira, por exemplo, mas a gente tem que entender que a maneira de se organizar mudou. E o Felipe Neto, inclusive, mostrou isso. Como que o mundo virtual tem ficado cada vez mais forte para conquistar mentes e corações de pessoas, por exemplo. E que nós, da classe trabalhadora, precisamos, quem sabe, aí, um grande sindicato dos youtubers, com o Felipe Neto na cabeça, se juntar, filiar ele à CUT, e se juntar para poder ser essa resposta organizada ao contra-ataque do Bolsonaro. Pois é, Tadeu. Agora, só para fechar aqui, você tinha citado aí a coisa que os trabalhadores têm as rédeas, né? Citou o ex-presidente Lula liderando os movimentos de greve nos anos 80 e tudo mais. E isso me lembrou, essa frase que você falou, né? Que os trabalhadores têm as rédeas, que não se brinca com o trabalhador, é uma frase do próprio Lula, nessa época das grandes greves, né? Tem até uma foto muito icônica dele, e olha como as coisas, o mundo é cíclico e a essência ainda é a mesma, né? Mais de 30 anos depois, essa frase continua fazendo sentido, diz na placa, né? As máquinas estão paradas, agora quem fala grosso somos nós. Era essa placa que estava na sala de diretoria do Lula, no Sindicato dos Metalúrgicos, quando houve a grande greve lá no final dos anos 70. Né? E eu acho que mais do que nunca está na hora da população declarar seu apoio aos trabalhadores e falar grosso contra esse governo e deixarmos apenas de assistir os mandos e desmandos acontecendo. Né? Agora está na hora da gente falar grosso e eles ouvirem e os trabalhadores reconquistarem o espaço que está sendo perdido, né, Tadeu? É isso mesmo, Ivan. Beleza, gente. Obrigado aí pelo programa de hoje. A gente volta na semana que vem. Vamos tentar ainda fazer um fórum sindical extra com o pessoal dos Correios para continuar cobrindo essa luta dos trabalhadores, que é o que a gente sempre vai fazer aqui nesse programa, o Fórum Sindical. A gente está de volta na próxima sexta-feira, podendo voltar aí com uma edição extra no meio da semana. A gente vai mantendo todos os seguidores informados. Valeu, Tadeu. Valeu, Rosângela. Até a próxima. Tchau, tchau. Até.